Olá, alunos, como vocês estão? A aula de hoje será sobre diversidade de seres vivos. Nós iremos entender hoje o que significa a sistemática e a classificação biológica, ou seja, a classificação dos seres vivos. O que seria a sistemática? A sistemática é o ramo da biologia que trata dos princípios fundamentais da classificação biológica e da nomenclatura. Ela surgiu a partir da necessidade de organizar e compreender a imensa diversidade de seres vivos e permite estabelecer relações de parentesco evolutivo entre os organismos. Então, vejam, pessoal, atualmente nós temos em torno de quase 1 milhão de insetos conhecidos. Qual é a característica que nos faz olhar para um animal e identificar que ele é um inseto? Seriam suas características físicas. Todo inseto, ele tem 3 pares de patas, todo inseto, ele tem um par de olhos, todo inseto, ele tem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. E olhando para um animal e vendo essas características, eu vou ter certeza que ele é um inseto. É para isso que serve a sistemática e a classificação biológica. Separar os animais, assim como outro qualquer ser vivo, em grupos. E esses grupos, logicamente, irão conter seres com características não iguais, mas características semelhantes, que o aproximam um animal do outro. Quais são os fundamentos da classificação biológica? A sistemática é o ramo da biologia que descreve e dá nome aos seres vivos. Existe, por exemplo, alguns animais que eles são classificados em homenagem àquela pessoa que o descobriu. Além disso, a sistemática realiza a classificação biológica dos seres vivos. A classificação biológica, ela foi proposta por Linneu. Linneu, ele foi o cara que criou uma nomenclatura internacional, chamada de nomenclatura binominal. O que seria, professor, essa nomenclatura binominal? Ele quis dizer que todo ser vivo, seja ele qual for, ele contém 2 nomes para o classificar. Ou vamos ver aqui esse exemplo. A espécie humana, o nome científico dela é Homo sapiens. Um nome, 2 nomes. O nome científico, obrigatoriamente, ele tem que conter 2 nomes, porque todo nome científico, ele é binominal. Aqui a gente tem a girafa. O nome científico da girafa é Girafa camelopardalis. O milho é um vegetal. O nome científico do milho é Zea mais. A minhoca, ela é um animal, faz parte do grupo dos anelídeos, um invertebrado. O nome científico da minhoca é Perithema havaiana. A batata inglesa é um vegetal. O nome científico dela é Solanum tuberosum. Isso é o que nós chamamos de classificação biológica. É nós classificarmos todos os seres vivos, dando nome a cada um. Outro fato curioso é o seguinte, que independente qualquer lugar do mundo onde se tenha o homem, a espécie humana, o nome científico dele vai ser Homo sapiens. A girafa, em qualquer lugar do planeta que ela existir, o nome científico dela vai ser Girafa camelopardalis. Aqui nós entramos agora no que a gente chama de categorias taxonômicas, onde a gente tem o maior grupo, que é o reino, e o menor grupo, que é a espécie. Aqui nós estamos com uma categoria do grupo menos complexo para o mais complexo.
Eu tenho uma dica para vocês memorizarem essa ordem. A ordem que vocês têm aí é que o conjunto de espécies forma um gênero. O conjunto de gênero forma a família. O conjunto de família forma uma ordem. O conjunto de ordens forma uma classe. O conjunto de classes forma um filo. Todos os filos formam o reino. Qual é a dica que eu dou para vocês memorizarem essa ordem? É o que a gente chama de Ré, Fi, Có, Ré, Fi, Có, Fá, Gi. Preste atenção. Ré, de reino. Fi, de filo. C, de classe. O, de ordem. Fá, de família. G, de gênero. E, de espécie. Você memorizando essa dica, Refcofage, com certeza, aluno, irá lhe auxiliar a saber qual é a ordem da categoria taxonômica dos seres vivos, que começa de espécie e termina em reino. O que foi que Linneu propôs no seu sistema binominal de classificação dos seres vivos? Preste bem atenção para a regra. Pessoal, Linneu disse que todo nome científico, obrigatoriamente, a espécie, ela teria que ser binominal. Ou seja, bi vem de dois, nominal vem de nome. Ou seja, cada nome científico, ele tem que conter dois nomes. O que é que representa o primeiro nome? O primeiro nome é chamado de gênero. O segundo nome é chamado de termo específico. Alguns autores trazem termo epíteto, outros autores chamam logo de espécie. O que isso quer dizer, professor? Que existe uma regra que todo nome científico ele tem que ser escrito da mesma forma. Existe uma regra para escrevê-lo, seja ele qual nome for. O exemplo que eu posso dar para vocês está aqui, nesse slide. Preste atenção comigo. Todo nome científico, ele tem dois nomes, porque ele é binominal. Um nome, dois nomes. Zéa mais. Como é que eu escrevo esse nome? Esse nome eu escrevo Zéa com a primeira letra maiúscula, que é o Z, mais todas as letras minúsculas. Essa é a forma que eu escrevo o nome científico quando eu digito no computador, que é o caso desse slide. Essas letras aí foram digitadas. Mas suponhamos que o slide que você está enxergando agora não é um slide, e sim uma folha de seu caderno. E você escreveu a palavra zero a mais. Como é que você escreveria? A regra é a mesma. O Z é a Z maiúsculo e A minúsculo. Veja que está igual. Mais M, A, Y, S. Tudo minúsculo. São dois nomes. Mas existe uma diferença quando você escreve isso no computador e quando você escreve o nome científico à mão. Quando você escreve no computador, todas as palavras ela tem que ser escrita com a letra que a gente chama de itálica. Quem sabe computação sabe que tipo de letra é essa. É aquela letra mais deitadinha. Se você comparar essa letra aqui com essa, perceba que essa está mais deitadinha que essa. Se você digitou o nome científico e não colocou essa letra itálica, o nome científico ele foi escrito de forma errada. Mas se for à mão, a regra é semelhante. Você coloca o Z maiúsculo, o E minúsculo e o restante das letras minúsculas.
Mas ao invés de você colocar a letra itálica que você não está digitando, o que é que você vai fazer? Você vai identificar grifando as duas palavras. Chamo a atenção agora para uma coisa. Se você grifar as duas palavras juntas, como eu vou fazer agora, isso está escrito errado. Como é que você deve fazer? Você deve grifar as duas palavras separadamente. Se não for separadamente, tendo esse espaçozinho entre uma palavra e outra, você escreveu à mão a palavra também errada. Lembrando, o que é que significa o primeiro nome? O primeiro nome significa o gênero. O segundo nome seria tuberosum, que é a espécie, o termo específico. Qual é o gênero de Ferretima havaiana? O gênero é a ferretina. A espécie é a havaiana. Dando continuidade, tem aqui alguns exemplos, né, de nome científico para vocês. O lobo, Canis lupus, gato, Felis castus, o milho, Eusea mais, a minhoca, Ferretima havaiana, a gente acabou de ver. O pau-brasil, Caesalfinia essinata. Veja que todas as palavras aqui, elas estão escritas na forma itálica. Aqui está mais uma vez mostrando para vocês, né, aquela ordem de classificação dos seres vivos, do maior grupo para o menor, do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui novamente, só que agora eu peguei um animal para vocês entenderem o que significa cada categoria dessa. Quando eu digo que esse animal aqui, que é um cachorro, qual é o reino que ele participa? Reino animalia. Qual é o filo? Os cordados. Qual é o subfilo? Vertebrados. Qual é a classe? Mamíferos. Qual é a ordem? Carnívoros. Qual é a família? Canidae. Qual é o gênero? Canis. Qual é a espécie? Toda espécie ela é binominal. A espécie é a Canis familiaris. Todos os seres vivos, você tem a condição, de acordo com o sistema de classificação dos seres vivos, de Linneu, identificar quem é o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Eu chamo a atenção com relação ao subfilo. Não tem isso na categoria taxonômica que a gente acabou de ver, nesse slide aqui. Mas o que seria, pessoal, o subfilo? O subfilo seria aquilo que vai estar entre o filo e a classe. Existem dois subfilos. Existe o animal vertebrado e o invertebrado. Se ele tiver vértebra, o subfilo vai ser vertebrata. Se ele não tiver vértebra, o subfilo vai ser invertebrata. Agora nós iremos conhecer quais são os 5 reinos dos seres vivos. O primeiro reino é o reino Monera, que estão todas as bactérias. Existem bactérias que são capazes de produzir o seu próprio alimento, são chamadas de bactérias autotróficas, e existem bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica, se alimentando de seres mortos. E essas bactérias, elas são chamadas de bactérias heterotróficas. A principal característica do grupo das bactérias que participam do reino Monera é justamente ela ter apenas uma única célula. Quando os seres vivos, ele contém uma única célula, eu digo que esse ser vivo, ele é um ser unicelular. Todo ser vivo que estiver no reino Monera, ele também tem uma característica importantíssima, que é ser procariótico. O único reino que eu tenho seres vivos, que são chamados de seres procarióticos, que a célula, ela é procariótica, são os seres do reino Monera. O segundo reino é o reino protista. O reino protista estão todos os protozoários. Eu posso dar como exemplo para vocês uma euglena, a orelha de pau,
o cogumelo, a levedura de cerveja, o fermento biológico, que tem como nome científico o Saccharomyces cerevisiae, são protozoários. Mas eu tenho protozoários unicelulares, eu tenho protozoários heterotróficos e eu tenho protozoários autotróficos, que são as algas. Mas todo ser que participa do reino protista, ele obrigatoriamente possui célula do tipo eucariótica. Outra característica é que dentro do grupo dos protozoários, eu tanto posso ter seres com uma única célula, como eu posso também ter seres com várias células. Nessa imagem, vocês podem visualizar a vista de microscópio de um protozoário, que é a ameba, que é um parasita do ser humano. O terceiro grupo é o reino fungi. O reino fungi estão todos os fungos. Todos os fungos, eles são eucarióticos. Eu posso encontrar fungos com uma única célula, como também eu posso encontrar fungo com várias células. Todo fungo, ele é um ser heterotrófico. Ele se alimenta fazendo a decomposição da matéria orgânica. O quarto reino é o reino plantae. O reino plantae estão todos os vegetais, estão todas as plantas. Todas elas produzem o seu próprio alimento, ou seja, são autotróficas, porque elas conseguem, a partir da fotossíntese, obter energia. Toda planta, ela é multicelular. Eu não encontro planta com apenas uma única célula. Toda planta, a célula dela é uma célula do tipo eucariótica. E, por fim, eu tenho o último reino dos seres vivos, que é o grupo dos animais. Todo animal, ele não produz seu próprio alimento, ou seja, ele é um ser heterotrófico. Todo animal, ele é considerado um ser multicelular, porque ele tem várias células. Todo animal também possui uma célula chamada eucariótica. Recapitulem comigo que o único reino que possui célula procariótica é a bactéria. Os outros 4 são células eucarióticas. Confiram comigo. Reino animal é eucariótica. Reino plantae é eucariótica. Reino fungi, célula eucariótica. Reino protista, célula eucariótica. E, por fim, reino monera, chamo a atenção de vocês, é o único reino dos seres vivos que possui célula do tipo procariótica. Mas eu tenho agora um indivíduozinho que está agora no auge, né, por causa do coronavírus, que são os vírus. Pessoal, os vírus, eles não têm vida. Os vírus, ele não tem célula. Por isso que eles são chamados de acelulares. Todo vírus, para que ele passe a ter a sua funcionalidade, é necessário que ele parasite dentro de uma célula para ele poder se multiplicar e começar a ter o seu metabolismo. Um vírus, fora de uma célula, ele não tem funcionalidade nenhuma. É por isso o grande risco do coronavírus, porque o vírus, quando ele está fora do corpo de uma pessoa, quando ele está fora de uma célula, ele não tem funcionalidade. Então, o objetivo dele é justamente infectar o máximo de células que ele pode. E com isso, eu deixo claro para vocês que como o vírus, ele não tem célula, ele não está nem no reino monera, nem no reino protista, nem no reino fungi, nem no reino das plantas e nem no reino animalia. Ele é um grupo separado. Ele é um grupo que não está incluído em nenhum dos 5 reinos, justamente porque não tem vida. Qualquer ser vivo, para ele ser considerado vivo, ele precisa ter célula. Se ele é vivo, ele vai ter que obrigatoriamente estar incluído dentro de algum dos 5 reinos que a gente acabou de ver. Com isso, eu passo a atividade para vocês da página do livro 156. Estou aguardando a imagem da foto no grupo, no meu privado do WhatsApp,
Por favor, lembre de fazer o cabeçalho, colocar o seu nome e identificar a página da atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, de 8 ao meio-dia, para tirar e sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muita saúde. Fique em casa e deixe que a escola vá até você.